Oi, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertaglia. Prosas fantásticas onde as pessoas do bem trazem aqui seus conhecimentos, suas experiências de vida para compartilharem conosco. E hoje, olha que tema fantástico nós temos aqui: a conexão entre a experiência do cliente e a do colaborador. Há muitas formas em que a experiência do colaborador e a experiência do cliente se conectam entre si. 85% das empresas que responderam a uma pesquisa da IDC realizada em 2020 afirmaram que uma melhor experiência e maior engajamento dos funcionários se traduzem em uma melhor experiência do cliente, levando a uma maior satisfação do cliente e maiores receitas para a organização. A experiência do colaborador desempenha um papel que reflete a forma como o mundo vê a empresa, a marca e os produtos. As pessoas notam o entusiasmo dos funcionários nas mídias sociais, por exemplo, o que contribui para uma atitude positiva em relação à empresa. Isso pode ajudar a empresa em muitos aspectos, elevando a reputação e a imagem, trazendo melhores perspectivas para o recrutamento de novos funcionários, até a criação de clientes fiéis que compram continuamente e frequentemente. E os funcionários descontentes? Como reagem? Vamos refletir sobre este tema fantástico aqui na Prosa com Bertaglia. E para isso, eu terei o privilégio de trazer aqui para prosear comigo a Camila Santos. Olha só que prosa fantástica nós vamos ter aqui na Prosa com Bertaglia. Uma honra e um orgulho para mim trazer aqui a Camila Santos. Camila, seja bem-vinda. Olá, Paulo, que a honra é toda minha. Estou muito contente em fazer parte aqui do seu palco virtual na prosa. Estou muito animada, porque de fato é um tema que é mais do que todos esses dados, né? Se a gente aplicar, isso traz muito resultado para a nossa companhia. E muitas vezes a gente deixa de refletir, a gente fala visão customer centric, que está na moda, mas a visão, na verdade, deveria ser humano no centro, né? Então, estou muito animada, Paulo. Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com você. Olha só que bacana, Camila. Camila, eu te conheço, mas quem é a Camila Santos aqui para as pessoas que acompanham a Prosa com Bertaglia? Pois é, você sabe, Paulo, que muitas vezes as pessoas até apresentam assim, é Camila, é TEDx Speaker, coautora do livro Protagonista e blá, blá, blá. Mas eu acho que isso é tão perde a conexão. E se a gente vai falar de gente, eu gosto de pegar aqui 2 minutinhos para me apresentar assim. Eu sou a Camila Santos, neta do seu Zé e da Dona Maria. Ambos, eles colhiam café na roça, lá em Minas Gerais. E eles, com muito mais coragem do que juízo, analfabeto, enfiaram uma lata de farinha debaixo do braço, uma filharada do lado do outro e foram para o Paraná. Você percebeu quantas pessoas, quantas e quantas acreditam que a felicidade está em algum lugar, em alguma conquista, e é sempre no futuro, né? Quando eu chegar lá, eu vou ser feliz. Quando isso. Pois bem, eles chegaram lá, imagina, com zero preparo soft skill ou hard skill, ou seja, nada de capacidades técnicas ou comportamentais, nada. Chegaram lá, quebraram a cara. Então eles viveram a miséria, né? Tinha cobra embaixo da cama, barata pela casa, era uma casa de palha, né? E aí minha mãe vendo aquela miséria falou: Deus me livre. Ela não sabia muito bem o que esperar do mundo, mas aquilo ela sabia que não queria. E aí ela foi quebrar a cara na Europa, né? Imagina, não falava nem bem o português para quebrar a cara na Europa. Mas foi um divisor de águas, né? Ela morou em Barcelona e conheceu um filósofo que disse: Nils, acho que você deve estudar. Estudar é importante para a vida, né? Ser um eterno aprendiz. E ela foi a primeira pessoa da família a estudar. E aí ela voltou para o Brasil, comprou casa, comprou carro. Todo mundo falou: Nossa, esse negócio de estudar dá bom, é legal esse negócio. E esse era um recado legal que ela trouxe para a família. O recado não tão correto é que a minha família fez a leitura da seguinte forma: a Camila, filha da Nilza, tem que ser inteligente, porque é filha da Nilza, meio que tá no DNA, né? E aos meus 16, eu morava com os meus avós, meu maior sonho, Bertalha, juro, de verdade, era trabalhar em uma loja de surf do shopping para poder pegar os gatinhos. A galera até dá. E aí, aos 17, engravidei. Meu avô gentilmente me disse: Camila, ou você casa ou você vaza. E aí, eu vim quebrar a cara em São Paulo, né? Porque eu não queria casar ainda, muito jovem. E essa jornada toda de quebrar a cara, quebrar a cara, quebrar a cara, fez com que eu muitas vezes olhasse para mim e falasse assim: nossa, eu não consigo, para mim não dá, para mim uma série de coisas.
trabalhei em uma empresa de eventos multinacional e eu não entendia nada. A galera praticava o business ace, né? Que era, spin selling, eu não sei o quê. E eu falava, meu Deus, eu não sou capaz de entender o que eles estão pedindo para eu fazer. Imagina fazer. Só que isso, né? Esses desafios nos moldam, né? Então, eu aprendi muita coisa. Até que um dia, minha família achava que o meu trabalho era super legal e eu era vitimista e falava, não, meu trabalho não é legal. É péssimo, é tudo horrível, tudo uma droga. E aí eu aprendi o que Carl Gustav Jung, né, importante psicanalista, queria dizer quando ele disse a seguinte frase: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Eu olhei para dentro e vi um monte de bagunça. Falei, meu Deus, eu não tenho nenhuma capacidade técnica, nenhuma capacidade comportamental, preciso mudar esse negócio. E a partir dali, acho que a gente começa a responder essa pergunta de quem é Camila Santos, né? A partir dali eu comecei a fazer como minha mãe, estudar, buscar as características, buscar tudo que eu precisava. E aí eu tive a alegria de trabalhar em parceria com a Harvard Business Review Brasil, fiz projetos com a Bolsa de Valores, rodei todo o Brasil com eventos com parceiros tipo IBM, Vivo, Oracle. E aí até que chegou um momento que eu falei, nossa, eu quero devolver para o mundo tudo isso, né? Toda essa. Se a Camila de 15 anos atrás conversasse com a Camila de hoje, talvez tivesse feito muita diferença, teria sido muito legal. E decidi tornar essa minha razão de existir, né? Falar para as pessoas sobre protagonismo, sobre propósito, como ele ou ela podem ser melhores atores da vida real. Fiquei louca, Paulo, decidi que eu ia comprar um motorhome, rodar o Brasil levando esse tema. E aí, né, uma grande, acho que como toda história empreendedora, sempre tem quebrou a cara, quebrou a cara. Quando eu saí, né, vendendo os patrocínios para esse projeto, todo mundo achava muito legal, mas ninguém quis apoiar. Falei, meu Deus, e agora? Será que eu largo mão? Não vou mais fazer essa mudança, transformação no Brasil? E aí decidi que não, mas eu decidi como é que eu vou bancar isso. E eu tinha trabalhado durante os últimos anos como diretora de conteúdo e diretora de experiência do cliente. E eu falei, bom, vou falar sobre isso, vamos ver se o pessoal engaja. E já nas primeiras turmas de mentorias, de cursos, de coisas assim, eu tive clientes muito legais, né? Banco BTG Pactual, DHL, Grupo Ser Educacional. Então, tem sido uma jornada muito feliz nessa construção assim de experiência do cliente, de experiência do humano e de ser uma idealista que acredita num país melhor. Olha só que fantástico, muito bacana. Gostei muito aí, Camila, da sua introdução, da sua apresentação. Bacana, tem detalhes aí que realmente eu acompanhei ali pelas mídias sociais, detalhes fantásticos. Realmente você merece esse convite estar aqui na próxima Convertaglia para poder compartilhar seu conhecimento, Camila, e a sua vida. Achei muito bacana. Camila, fala um pouquinho desse contexto de customer experience ou então experiência do cliente. Você usou uma palavra bacana aí, experiência do ser humano. Gostei muito, né? Vamos navegar por isso aí? Bora, bora. Você sabe que é até difícil definir o que é a experiência do cliente, mas eu gosto de dizer, porque tem gente que diz assim, ó, em 2008 foi quando se começou a falar de experiência do cliente, porque teve a quebra do mercado americano lá, e aí o pessoal fala assim, nesse momento, o americano que investia em tudo teve que começar a decidir, pô, eu vou pôr meu dinheirinho aqui ou ali? E aí, fruto disso, por exemplo, Nespresso, antes era só commodity, café, né? Café commodity. Mas eles colocaram a cápsula e a embalagem bonita e a super cafeteira. Hoje em dia é difícil você passar, por exemplo, numa manhã no Instagram sem ver alguém publicando lá um cafezinho sendo feito ali na cafeteira ou na Nespresso. E aí vieram outras, né? Dolce Gusto, um monte de máquinas assim. Mas eu acredito que a experiência já acontecia desde a época do escambo. Imagina só, Paulo, eu tenho uma vaquinha aqui, leiteira, troco leite com você, todos os dias você vem, traz seu peixe, a gente troca. Só que aí agora eu briguei com a sua esposa, né? A gente brigou, teve uma briga aqui, que os nossos filhos se desentenderam, e aí meu marido vai lá fazer a troca com você e eu digo assim, não troca mais com o Bertalia, não, porque a esposa dele me tratou mal. Percebe que por uma experiência eu mudo o meu fornecedor, eu mudo a minha troca. Então, isso já aconteceu muito antes. Na neurociência, a gente diz que a experiência do cliente é tudo que acontece fora impacta a forma com que eu percebo o mundo dentro. E é legal porque realmente a experiência acontece muito antes do cliente se tornar seu cliente. Porque ele vai lá, ele vai no Reclame Aqui, você nem sabe disso, você nem tem o direito de saber que seu cliente está te avaliando. Mas ele está olhando no Reclame Aqui, ele fala bem ou mal daquela propaganda. A gente não está lá presencialmente na guerra da Ucrânia e da Rússia, mas a gente fica aqui aplaudindo as marcas que saem da Rússia, falando que legal, olha. Então, assim, o cliente ele está o tempo todo julgando. Agora gosto, agora não gosto, agora gosto, agora não gosto. Então, a experiência do cliente é tudo isso. E por trás de todo CNPJ tem um monte de CPF. Uhum. E aí é que a gente começa essa conexão dessas coisas, né? Da experiência do cliente e da experiência do colaborador. Porque, e aí, né? Será que o seu cliente vai estar feliz
se ele for atendido por alguém que não está feliz? É difícil. Que legal, você trouxe aí um contexto bastante interessante e uma visão bem diferenciada. Eu falo com certa frequência aqui no canal, o Camila, sobre a experiência do cliente, com uma visão, eu diria, um pouco mais conceitual, mais teórica, e você trouxe aí alguns exemplos bastante interessantes, que somando-se ao que eu já tenho no canal, dá uma riqueza fantástica. Como é que fica essa relação do colaborador com o cliente? Porque sempre tem aquela pergunta, né, Camila? Eu acho que aí você deve ter uma resposta fantástica. Quem vem primeiro, o cliente ou o funcionário? Porque sem funcionário não tem cliente, sem cliente não tem funcionário. Qual que é a sua visão, Camila? Pois é. Eu gosto muito desse tema, assim, sou apaixonada mesmo, porque olha que negócio interessante, né? Tem um estudo que foi feito pela Universidade da Califórnia que mostra que pessoas felizes chegam a ser até 31% mais produtivas e chegam a vender até 37% mais. Então, assim, é bobagem não investir nessa experiência, porque o que a gente quer é produtividade. Ah, eu quero que, sei lá, num teleatendimento, né? Olha, eu tô lá, eu quero que meus colaboradores atendam 40 clientes ali numa fila de clientes. Mas com que qualidade? Porque imagina só, e aí tem coisas que a gente controla ali, o tempo médio de atendimento, não sei o quê, mas se essa pessoa não for resolutiva, esse cliente vai voltar a ligar. E aí eu tenho um problema. E para ela ser resolutiva, ela precisa estar com a saúde mental ali, com todas as suas faculdades mentais em dia, porque aí ela consegue entender melhor o contexto do cliente. Então, nesse contexto, quem vem primeiro, né, se é o cliente ou o colaborador, é o humano olhando para o humano. Então, primeiro a gente tem que olhar assim para quem está dentro de casa, porque é ele quem. Isso faz parte da visão customer centric, que eu acho que é algo que as pessoas confundem. A visão customer centric, foca no cliente, mas você vai bater em quem está aqui dentro de casa, essa pessoa vai acabar levando isso para fora. Quando a gente está irritado, a gente desconta nos outros. E é a mesma coisa que o nosso cliente faz. E aí, ele tem dificuldade de entender. Tem uma frase que a gente usa muito no mundo da experiência, né? Que a gente fala assim: o cliente nem sempre tem razão, mas ele tem o seu conjunto de razões. Só que quem está do lado de cá está pronto para entender esse conjunto de razões ou ele está pronto Hum. para seguir processo? Ele não consegue nem olhar para fora do processo. Fala assim, eu não vou. Ele não entende, ele fala, não, eu estou cumprindo esse processo porque é isso que eu sou pago para fazer. Então tem uma linha tênue, tem que olhar sempre a experiência do colaborador, porque esse colaborador é que vai conseguir tratar bem o cliente. Mas o negócio da máscara de oxigênio dentro da aeronave, né? Primeiro coloca a máscara em você para depois colocar no outro. Então, primeiro nos colaboradores para que eles transbordem isso para o cliente, né? Fantástico, Camila. Camila, nos bastidores aqui você falou sobre um conceito interessante, que é o retorno, né, da experiência do cliente, o ROX, né, o Return of Experience. Fala um pouquinho sobre isso, porque é algo que a gente não ouve constantemente. Uhum, uhum. É legal, tem muitas empresas, você sabe que foi feito um estudo pela Bain Company, há 17 anos atrás. E eles perguntaram para os presidentes, vocês acham que você proporciona uma experiência uau para o cliente? 80% dos presidentes disseram que sim, 20% só 8% dos clientes concordaram. Esse mesmo estudo foi feito recentemente, porque aí a gente pensa, pô, 17 anos atrás, claro que era diferente. E 80% dos presidentes continuam acreditando que entregam o uau, só 20% dos clientes percebem esse uau acontecendo. E isso acontece porque muitas empresas não investem na experiência do cliente porque acham que é abraçar a árvore, acham que, tipo, experiência, vou entregar aqui só o que eu entrego uma experiência, só que não tem esse cliente no centro. E aí, por que muitas empresas não investem? Porque parece custo. E se você não enxergar o ROX, que é um termo que foi cunhado pela Accenture recentemente, fica difícil mesmo. E esse é o papel do líder de experiência do cliente, fazer essa conexão, fazer uma alquimia, né? Pegar isso, juntar com isso e analisar. Então, toda vez que você for pensar numa experiência, assim como na administração eles têm o termo ROI, né? Return of Investment, cada Uhum. centavo que você coloca, você precisa ver onde ele vai voltar. A mesma coisa que ser feita com experiência, a mesma lógica. Então, eu vou fazer essa experiência aqui, quando ela vai me dar retorno? Que tipo de retorno vai dar? E o Hawks, eles criaram esse termo porque não necessariamente o retorno é financeiro. Pode sim ser um upsell, um cross-sell, uma redução de downsell, né? Que é quando tipo, o seu cliente não sai da base, mas ele reduz o quanto ele compra de você. Então, uma série de coisas podem ser feitas. A gente estima lá pelo menos umas 10 que normalmente a gente fala, né? Tem upsell, cross-sell, redução de churn, redução do custo de aquisição de cliente, um monte de coisas que você pode ver. Mas tem muito do branding.
e também que visibilidade, como é que seu cliente vai ver a marca? Será que ele gosta mais? Será que ele aumentou o nível de fã dele? Será que ele está comentando mais nas redes sociais? Está gerando mais engajamento porque você fez alguma atividade? Tudo isso precisa ser pensado. Então, esse ROX, quando a gente fala dentro de experiência, é justamente isso. Que bacana, que legal. Camila, nossa prosa aqui realmente está demais, está fantástica. Você tem alguns clientes que você queira comentar aí sobre esse esquema de holocracia? Você falou de algumas palavras aí mágicas e eu gosto de trazer palavras novas aqui, até porque são palavras que passam a um conhecimento maior do público. Quer comentar alguma coisa desse tipo, Camila? Sim, sim, acho que é legal. Já que a gente falou do tema de experiência do colaborador e o quanto esse colaborador vai conseguir levar uma boa experiência para o cliente, assim como a experiência do cliente começa antes do cliente ser seu cliente, a do colaborador também. Então, como é que a gente está fazendo a atração desses talentos? É uma coisa que a gente precisa pensar. As pessoas têm vontade, sabe aquelas empresas que você fala assim, ai, nossa, eu queria muito trabalhar nessa empresa. Será que só ter o selo de Great Place to Work vale? Ou a pessoa tem que desejar trabalhar lá com você? E também tem o jeitão, né? Porque nem todo mundo, por exemplo, apesar da Disney ser uma grande referência, nem todo mundo quer trabalhar na Disney. E a Disney deixa muito claro para você, ó, como vai ser, você vai ter que seguir processo, você vai. Então, quem vai lá, eles começam já desde o. Tem um corredor muito grande, assim, para os candidatos, para ele vendo o parque, a história, uma série de coisas. Ele fala, será que eu quero mesmo trabalhar aqui? Então, como é que a gente pensa na experiência do colaborador antes mesmo dele chegar? E para isso tem um mapa de jornada do colaborador. Assim como tem mapa de jornada do cliente, tem um mapa de jornada do colaborador. Dentro desse mapa, a gente começa a pensar, quando esse cliente, quando esse colaborador chegar aqui dentro do trabalho, e aí? Quem vai receber ele lá na porta? Com quem ele vai conversar, né? Quem vão ser as pessoas que vão acolhê-lo? Será que depois de uma semana ele está pronto para ir para a linha de frente? Porque às vezes a gente comete um grande engano, né? Tipo, não, a pessoa veio de uma farmacêutica, que outra farmacêutica é igual. E não é, muda completamente o clima organizacional, uma série de coisas. E aí a gente precisa pensar em cada detalhezinho do que vai acontecer ao longo dessa jornada desse colaborador. E muitos não conseguem desenvolver, mesmo com todo treinamento, uma série de coisas, não conseguem dar o seu máximo. Aí a gente fala assim, mas a culpa é da pessoa, a culpa é da pessoa que não deu o seu máximo. Será que nós estamos preparando bem esses colaboradores? E Hum. aí, né, tem um estudo da Gallup que foi feito com mais de 80 mil gerentes, né, gerentes, diretores, mundialmente, para identificar, assim, o que será que faz com que as pessoas sejam mais engajadas e consigam levar melhor o seu trabalho para dentro das empresas, né? E alguns fatores, tipo ter um melhor amigo no trabalho, dar feedback, ter transparência, ter um líder, que liderar é diferente do chefe, né? O chefe traz Uhum, resultado, uhum. mas o líder é aquele que co-cria o futuro. E aí a gente chega justamente num case que eu gosto muito. É, Às vezes a gente pensa assim, o chefe, o líder tem que ter todas as respostas. E na holocracia, não. Na holocracia, a gente dá autonomia para que as pessoas consigam co-criar esse futuro com a gente. Eu gosto muito do case da Magazine Luiza. Durante a pandemia, imagina só, mais de 60% da receita deles é de loja física. Durante a pandemia, eles tiveram que fechar. Fred falou, meu Deus, eu estou íntima aqui, Fred Trajano. O presidente falou assim, meu Deus, e agora? Vou ter que fechar. E aí, o que eu faço com esses milhares de colaboradores que eu tenho aqui? E todo mundo esperava as respostas dele. E ele fez uma reunião lá com o pessoal e disse, gente, olha, é o seguinte, a era dos super-heróis, do líder super-herói, caiu. E, na verdade, eu quero mostrar para dizer para vocês que eu quero manter o trabalho de todo mundo, mas não sei como. Não sei. E esse mostrar a vulnerabilidade fez com que as pessoas começassem a dar ideias, Paulo. No dia seguinte, todo mundo queria dar ideia, e aí eles lançaram a plataforma de seller, né, que cada colaborador poderia vender lá pela Magazine Luiza. E as pessoas engajaram muito rápido, porque eles falaram, não, pelo amor de Deus, a gente tem que ajudar o Fred. Veja só, ao invés do Fred dizer assim, gente, estamos fechando e eu não quero mandar ninguém embora, e não dissesse nada. Gerava um desengajamento. Então, a holocracia, ela traz isso de várias pessoas conseguirem co-construir e conseguirem ter autogestão, o que parece tão sonhador, tão, né? Mas eu acho que a gente ainda tem a síndrome do vira-lata, né? Do tipo assim, não, aqui no Brasil isso não funciona, aqui não dá. Tenta dar autonomia para a pessoa conseguir fazer. Deixa a regra do jogo muito esclarecida e fala, vai lá e faz, né? Pode ser transformador. Então, acho que é um tema que deveria, é um elefante branco que deveria ser discutido dentro das empresas.
Que bacana, que legal, fantástico, Camila. Camila, nós estamos terminando aqui o primeiro tempo da nossa prosa. Nós vamos chamar a dona Corujinha para trazer um chazinho, um cafezinho aqui. Nós vamos tomar um chazinho e a gente já volta em seguida. Vou fazer aqui um pequeno spoilerzinho, dizendo que nós vamos conversar sobre como construir esse ambiente que a Camila tem comentado aqui conosco. Vamos nessa, Camila? Bora lá, Paulo. Olha só que prosa fantástica, falando com a alma, né, Camila? Que legal, estou gostando muito de prosear contigo aqui. Camila, e aí, como é que as empresas constroem esse ambiente em termos de metodologia, ferramenta? Você já falou um pouco sobre autonomia de pessoas. Fala um pouco mais, Camila. A primeira coisa que eu faço a provocação, sempre que eu vou para alguma empresa, que eu vou conversar com as pessoas, é o que que a gente está falando com o colaborador, já que ele, assim, todos os dias ele acorda e empresta o seu CPF para um CNPJ. Então, como é que a gente faz com que esse colaborador consiga emprestar? A primeira coisa é autoconhecimento, que também é outro tema que a galera enxerga como abraçar árvore. Mas lembra que a gente falou que felicidade, pessoas felizes geram mais resultados, são mais produtivas, vendem mais? Então, a gente precisa falar sobre essas pessoas. O que te faz feliz? Eu gosto muito, uma vez eu vi um documentário, sabe, Paulo? Vou até deixar a dica aqui para o pessoal assistir. Ele Aham. chama Happy, né? Felicidade. Simples. E eles, os cientistas da felicidade foram nas Blue Zones, né? Que são lugares no mundo onde as pessoas vivem mais, têm mais qualidade de vida. Eles foram tentar entender para conseguir replicar para outros lugares. E uma das coisas que eles descobriram, né? Uma Blue Zone é um país, tem uma Blue Zone em um dos países que, curiosamente, né? Não sei se todo mundo sabe, mas o Japão tem a cultura do missão dada, missão cumprida. Isso porque eles, né, foram devastados pelas grandes guerras e aí eles trabalharam ali para reerguer o país. E uma das coisas que eles dizem que acontece no Japão é karoshi. Karoshi é trabalha até morrer. Olha que pesado, né? Trabalha até morrer. Mas, curiosamente, nesse mesmo país do trabalho até morrer, tem um conjunto de ilhas chamado Okinawa, onde as pessoas vivem mais, as pessoas são muito felizes. E eles foram tentar entender o que que acontece lá. Será que é o clima? Será que é a água? Será que é a comida? Que será que acontece? Tem até uma senhorinha de 106 anos no documentário tomando saquê, assim, sabe? Você fala, nossa, será que... Não sei. E todos eles dizem que eles acreditam esse viver mais, a qualidade de vida, ao Ikigai. Ikigai, se houvesse uma tradução para o português, seria razão de existir. E ela Uhum. consiste basicamente em responder quatro questões. Ó, parece simples, segredo de sucesso aqui. Quatro questões. O que eu amo fazer? Sou bom fazendo isso que eu amo fazer? E aí você já começa a responder. Fala, bom, não sou bom, não quero me especializar para ser bom. Então não é Ikigai, é só algo legal que você gosta de fazer, mas não é Ikigai. Então, o que eu amo fazer? Sou bom fazendo isso. Posso ganhar dinheiro com isso, porque precisa te trazer dinheiro, pelo menos para a qualidade de vida e como isso faz bem para o mundo. Quando a gente responde essas quatro coisas, pode ser que a pessoa descubra que ela não gosta de trabalhar na empresa, que o Ikigai dela não é esse. Mas fica mais fácil da gente conectar com, olha, a empresa faz isso, essa é a alma da empresa, como é que a gente contribui para o seu sonho? Por exemplo, como é que você intraempreender pode te ajudar no seu negócio futuramente? Ah, eu quero ter uma padaria. Como é que você vai aprender sobre atender cliente, sobre gestão de equipes, sobre uma série de coisas que você vai usar em outros lugares para atingir o seu sonho? Então faz com que as pessoas, porque invariavelmente as pessoas entram numa empresa e elas não ficam a vida inteira nessa empresa. Normalmente não ficam a vida inteira numa empresa. Mas ela tem que exercer o melhor papel dela enquanto ela estiver na empresa. E do lado de cada empresa, depois de conversar sobre esse Ikigai de cada um dos colaboradores, é importante que a empresa não é suas paredes, né? Ela é esse conjunto de colaboradores. Então é importante que a gente diga assim, do que a empresa é feita? Será que ela está lá só para bater meta? Chato, né? Você acha? Eu não gosto do iFood porque ele é uma empresa que vende comida. Eu gosto do iFood porque ele se relaciona, ele é legal, ele é vermelhinho, ele é divertido. É legal, né? Os pop-upzinhos que vem aqui no meu celular. Então, do que essa empresa é feita? Qual é o jeitão dela? No que ela acredita? E aí Simon Sinek fala muito sobre o círculo dourado, né? Como é que a gente pode fazer? Como é que a gente pode falar o porquê da empresa? Muitas marcas se comunicam dizendo primeiro o que fazem, como fazem e depois o porquê. E ele disse que a ordem deveria ser invertida. No que eu acredito, o que eu defendo. E isso gera mais engajamento, seja do colaborador e do cliente, né? Então, essas são coisas legais. E eu digo que é uma cascata, né? Primeiro a gente tem que falar isso com o líder, e esse líder consiga cascatear isso com o liderado e com o outro, e ter esses rituais que a gente falou lá da pesquisa da Gallup, né? Poxa, você senta para dar feedback? Ah, mas Camila, tá tudo certo, não precisa dar feedback. Esse é um grande erro, a gente só chama quando tá errado. E aí, né? Então, essas são algumas coisas que a gente pode fazer. Constância em reuniões, em falar, dar feedback.
validar se estamos na mesma página, né? É igual um relacionamento. Você não amou sua esposa no primeiro dia que você a viu. Você deve ter achado linda e tal, mas não foi amor. Amor foi acontecendo quando vocês foram se Uhum. falando, dando bom dia, boa noite, como é que você tá, se preocupando. Então, a mesma coisa é com o colaborador. E eu gostaria de desbravar uma outra parte. Tá fantástica a prosa aqui. Gostaria de desbravar uma outra parte e vou chamar dois elementos já para você ir em frente, e assim eu não te interrompo. O primeiro é a experiência e o sucesso do cliente, ou seja, falar um pouco sobre o NPS ou coisa desse tipo, e também a parte do empoderamento, ou seja, como é que a gente desbrava essas partes aí para falar um pouquinho sobre elas. Eu adorei quando você falou aí do Ikigai, realmente é um conceito bacana. Aliás, eu queria trazer alguém aqui para falar sobre Ikigai, fazer uma prosa de 30 minutos só sobre o Ikigai, que eu acho que é alguma coisa muito interessante aqui. Se você tiver alguém para recomendar, eu aceito. Mas vamos lá. Experiência e sucesso do cliente. Muitas pessoas também se perguntam como é que começa a experiência do cliente, né? Já que a experiência do cliente começa antes mesmo dele se relacionar comigo, até o dia que ele for indicar para alguém ou for fazer uma recompra, como é que eu começo a investir nesse negócio? Eu gosto muito de falar sobre. Eu falo assim, gente, se for para prestar atenção, gravar uma coisa que eu disse, grave a pirâmide da experiência. A pirâmide da experiência eu sempre trago assim, por exemplo, Maslow, né? Ele foi um grande estudioso do comportamento humano. E ele dizia que mesmo que você tenha dinheiro para comprar uma Ferrari, você não o fará se você estiver doente, por exemplo. Primeiro vai cuidar da sua doença, depois você vai lá. Ou quero muito ir ao banheiro, vou chegar lá dentro da loja da Ferrari e vou dizer assim: cadê um banheiro? Porque eu quero, né? Necessidade fisiológica vem em primeiro lugar. Quando a gente pensa na experiência do cliente, a necessidade fisiológica dele ali é resolver problema. Então, resolva problema. Segunda camada, minimize esforço, retire atrito. E última, conecte-se emocionalmente. E tem que ser nessa ordem, porque senão a coisa fica meio bagunçada, né? A coisa fica. Imagina só, Paulo, você tá com um super problema comigo, mas eu te mandei uma caixa de vinho, né? Vários vinhos. Você vai dizer assim, essa empresa tá te tirando sarro da minha cara, né? Não Hum. resolve meu problema, ainda quer me comprar com um presentinho? Então pega mal, né? Então resolva o problema, minimize esforço, se conecte emocionalmente. Então, mas como é que eu uso isso antes do cliente ser meu cliente? Poxa, você tem uma FAQ, né, que são as perguntas normalmente feitas, as perguntas mais frequentes. Você tem uma FAQ lá para facilitar? Você tem uma prova social dizendo quem são seus clientes, o que eles dizem de você? É fácil te encontrar na internet, né, no Google, você tem lá fácil. É fácil clicar um botão e comprar ou a pessoa tem que passar por 12 etapas diferentes? Tipo, preencha isso, preencha aquilo outro. Eu sei que os dados são importantes, mas o facilitar a vida do cliente isso faz toda a diferença. Então, ele prefere se relacionar com essa marca. E, obviamente, aí você tocou aqui no ponto interessante do NPS, a gente precisa saber se isso está funcionando ou não. Porque o que não é medido não pode ser gerenciado e muito menos melhorado. Então, a galera usa muito vou dizer três das principais métricas que eles mais utilizam. O NPS, que muita gente acha que é sobre satisfação, e não é NPS, a gente fala sobre lealdade. Né? Porque a pergunta é, de 0 a 10, Paulo, quanto você se sentiria confortável em recomendar? Perceba que às vezes eu vou num restaurante, comi, tá tudo bem. Eu, Camila, beleza. Camila, você recomendaria para sua família, para seus amigos? Ah, não, recomendar não. Porque recomendar é forte, né? Recomendar, você só recomendar algo que você gosta muito. Então, recomendo até que é um livro, né? A Pergunta Definitiva, que fala sobre os vieses do NPS. E o NPS ele pode ser transacional, ou seja, depois de uma atividade, ou relacional. Tá, depois de 3 meses eu vou mandar um questionamento lá. E, obviamente, precisa ter uma pergunta aberta ali junto, né? Para que a pessoa te diga por que que ela não recomenda ou por que ela recomenda. E eu não vou entrar muito na métrica, porque eu sei que a gente tem o tempo limitado aqui, vou, Uhum. vou entrar em outras que eu acho que valem a pena. Então, a NPS é uma delas. E tem o CSAT e o CES. O CSAT é uma pergunta de satisfação. Então, quão satisfeito você ficou com este ponto de contato, com essa atividade? E o CES, que a galera usa pouco, mas eu pergunto sobre esforço. Quão difícil foi comprar isso aqui? Ou quão fácil foi comprar isso aqui? E aí a gente coloca, tem toda a metodologia também para ser feita ali, né? Do número de perguntas, como fazer o cálculo, mas também dar um Google é super, né? Você vê isso fácil. Mas são três métricas que a gente usa ali no mix de atividades e você pode. Camila, eu vou perguntar se SAT toda hora. Imagina assim, acabou de comprar. O que você achou dessa pessoa? O que você achou de mais isso? Não, você tem que ser bem inteligente ali no momento em que você vai inserir essas métricas. E acho que um segundo ponto que você tocou aqui, né? Depois de o que é experiência, sucesso, como é que essas coisas só podem ser medidas,
a gente também tem que dar autonomia para o colaborador, que é o que a gente falou. Uhum. Uma das coisas mais fantásticas que a Disney faz, que é um grande exemplo para a gente, e muita gente acha que a Disney é porque é parque. Não, você pode fazer isso dentro da sua empresa. Eles praticam as 5 chaves do encantamento. Ele diz, olha, Paulo, se você estiver lá sozinho, frente do gol ali, precisar fazer um gol, mas seu chefe não está junto para te dar o ok. Você faça seguindo essas chaves. A primeira chave, por exemplo, é segurança. Paulo, não faça nada que fira a segurança daquele cliente. Tem até uma história que eles contam, que tinha um dia, né? Eles têm a parada lá no final do dia, passa todo mundo no espetáculo. Se ferir a segurança, precisa intervir. E aí um menino subiu na lixeira, subiu em cima da lixeira para ver, né? Ele não estava com visibilidade. A primeira coisa que eles fizeram foi falar com os pais, falaram, olha, ele não pode ficar aí porque ele vai cair, vai se machucar. E quando a família não fez nada, o colaborador, o membro do elenco, como eles chamam, tirou o menino com as próprias mãos lá de cima da lixeira. Às vezes pode parecer um ato meio grosseiro, mas ele preza pela segurança. Imagina que o menino quebra o braço, cai, alguma coisa acontece. Isso ia ferir todas as outras chaves. Então, quais são essas chaves que se a pessoa tiver que agir, é quase que como são os valores que a empresa defende. Ó, não haja fora disso aqui. Com isso, a gente já consegue dar muita autonomia para as pessoas. Olha só que bacana. E aí, uma outra expressão que você usou, bater o bumbo. Como é que a gente mede isso? Você falou um pouco do OKR. Tá certo que a gente tem pouco tempo agora, mas nós já Falar, falamos né? sobre o OKR aqui. Se você quiser falar en passant, eu gosto dessa palavra, en É passant, né? chique, né? Seria interessante aí. Vamos lá, deixa já embala aí, deixando umas dicas, né, de como fazer essas medidas, porque as métricas são extremamente interessantes. Ô Camila. Sim, eu acho que assim, ó, primeira coisa para o OKR funcionar é que tem que ter muito claro para onde você. Todo mundo tem que ter a visão customer centric dentro da empresa. Então, é um passo antes, para que a galera consiga entender qual vai ser essa tocada de boom. O OKR é uma metodologia que existe há mais de 40 anos, mas a gente só começou a valorizar depois que Google exponencializou, Spotify, Samsung. Você fala, nossa, ficou incrível. Básica, e é assim, de tão simples, as pessoas falam assim, será que funciona? Funciona justamente porque ela é simples. Você define um objetivo que tem que ser muito sonhador, muito mágico, e os key results, resultados-chave. Só que isso tem que ser lembrado, não pode ser tipo, sabe aquela missão, visão, valores que a pessoa põe na parede e ninguém nem sabe? Uhum. Não pode ser assim, ó. O OKR tem que ser assim, ó, toda semana, validar se nós estamos no caminho, se não estamos no caminho. Cada key result tem uma série de desdobramentos para que aquele KR aconteça, né? Então, precisa ter muita clareza disso. E eu acho que assim, ó, Paulo, como tudo na vida, academia, sei lá, beleza, sucesso, qualquer coisa só acontece se você tiver constância, né? Então, a excelência é hábito e não ato. Então, acho que se fosse para a gente rumar aqui para o final, acho que essa seria algo que a gente tem que criar esses rituais para as nossas equipes. Bacana. Camila, fantástica a nossa prosa. Aliás, quem fez a prosa sobre o KR também foi uma outra Camila, que Olha, trabalhava na Ernst Young, depois ela saiu, foi para uma outra empresa bastante interessante também, que trabalha só com esse conceito. Camila, gratidão enorme, um abraço virtual para você. Né? Muito bacana, gostei muito da nossa prosa aqui. Ao infinito e além, Camila. vamos nessa, Paulo. Vou deixar uma frase aqui que me define e eu acho que muitas pessoas poderiam aprender com ela, que é uma frase de Arthur Schopenhauer que diz que o segredo não é ver o que ninguém viu, mas enxergar de forma diferente o que todo mundo vê. Então eu gosto muito dela porque provoca, assim. Talvez para muitas pessoas, eu já sei sobre experiência. Talvez ouvir em outra voz, de outra forma, pode fazer a diferença. Obrigada, Paulo. Oh, que bacana, olha só que legal. Camila, o que fazemos em vida ecoa lá na eternidade. Um abração para você, tudo de bom. Obrigada. Ao infinito e... Amém!